Você não sabe nada sobre compressão e compressores? Não fazia ideia de que o tipo de compressor pode afetar completamente o resultado do seu som? Quer aprender mais sobre técnicas como sidechain, compressão em série, compressão em grupo e compressão paralela? Meu nome é Vitor Jesus, eu sou professor certificado oficialmente pela Ableton e eu preparei uma série de vídeos extraídas de uma live que eu fiz, onde eu falo sobre todos esses assuntos. Bom, então já prepare o seu papel e caneta para aprender tudo e anotar tudo sobre compressão e compressores. Nós iremos primeiro falar sobre o que é um compressor, quais são os tipos de compressores, e aí depois nós falaremos sobre as técnicas de compressão, tá? Então, em primeiro lugar, você precisa entender o que é um compressor. Então, um compressor, como função primária dele, ele controla níveis de volume automaticamente, beleza? Mas ele também serve para trazer característica sonora, aí ele atua como efeito, né? Então eu posso jogar um compressor, por exemplo, em um baixo para deixar o som mais gordo, né? Ele mais presente no contexto da mix, com mais força, como a gente costuma falar no áudio, mais na minha cara, né? Então o compressor ele pode ser usado para tudo isso e ele é usado em todos os estágios do processo de criação musical. Tanto na pré-produção, né, onde nós criamos a música, na produção, na verdade, quanto na pós-produção, que é o processo de finalização, onde a gente faz a mixagem e a masterização. Em todas essas etapas, nós utilizamos o compressor, né? Por isso ele é tão importante. Antes de falar quando nós devemos usar o compressor, é importante você entender quais são os tipos de circuito de compressão que existem. Como assim? Tipos de circuito. Imagina só, o compressor é um equipamento. Hoje a gente tem compressor no domínio digital, né? Plugins aqui que são compressores. Mas ele foi criado lá atrás como um equipamento primordialmente. Existem aí os compressores em hardware, compressores analógicos, né? Cada um desses compressores é construído com um tipo de circuito, e o tipo de circuito muda o resultado da compressão. E, consequentemente, como traz características sonoras diferentes, eu vou usar um circuito específico para uma utilidade específica. Por isso que você precisa saber quais são os tipos de compressores, né? Muita gente me pergunta, ô Vitor, indica aí, me pede, né? Indica aí um plugin de compressor para eu usar nas minhas músicas. Mas não dá para a gente pegar dois compressores de circuitos diferentes e comparar um com o outro. Porque eles têm aplicações diferentes, não dá para eu dizer que um é melhor e o outro é pior. Um é melhor quando eu utilizo para o que ele é feito especificamente, o outro é melhor para que eu utilizo, né? Por exemplo, tem compressores que são mais transparentes, que eles influenciam um pouco a sonoridade do instrumento, ele serve só para controlar ali o volume. Tem outros que já trazem mais características sonoras. Além de controlar o volume, ele traz uma coloração ao som, né? Ele muda bastante, traz saturação, uma série de excitação de harmônicos no som e muda totalmente o resultado final. Então, você, quando conhece os tipos de compressores que existem, você vai poder usar o compressor certo para a aplicação correta, beleza? Existem basicamente 4 tipos de circuitos, que são os mais usados, tá? Mas em primeiro lugar, existe o compressor VCA, tá? Ele chama VCA, que é uma abreviação de Voltage Controlled Amplitude, né? Ele controla a amplitude por voltagem. Esse compressor VCA, ele é muito eficiente para compressão de peças de bateria, por exemplo. Para instrumentos onde eu tenho a presença dos transients muito clara. O que é transient? Sabe a primeira pancada do som, né, de uma caixa? A gente chama de snap em inglês isso. Do kick, do bumbo da bateria, né? É muita energia sonora aplicada ali, ou seja, a presença de transients ela é muito real nesses instrumentos. Pelo compressor VCA ele ter uma resposta muito rápida, ele é ideal para esse tipo de instrumento. Eu trouxe aqui alguns exemplos de um compressor VCA, na verdade um exemplo, que é o mais famoso de todos, e a maioria dos plugins que existem são baseados nesse compressor especificamente, né? A maioria dos plugins que emulam compressores VCA. Então você está vendo aí, ó, esse aí é o DBX 160, é um compressor de resposta rápida, e ele é o queridinho dos produtores norte-americanos, né? A galera do rap, a galera da música pop, porque ele é ideal para comprimir
peças de bateria e também para aplicar uma técnica de compressão muito famosa, que é a compressão paralela, né? Ou o New York Trick, o truque de Nova York, acho que tem esse apelido. Eu vou falar disso com vocês lá no final, quando eu for falar sobre técnicas de compressão, tá? Algumas emulações que nós temos para esse tipo de circuito, nós temos da Native Instruments, esse cara aqui, que é o VC160, tá? Esse compressor aí é uma emulação, é modelado baseado naquele modelo específico de compressor. E nós temos também uma emulação da Waves. Deixa eu procurar aqui na busca que vai ser mais rápido. Que é esse aqui, ó, DBX160, certo? Então se você for comparar, inclusive esse da Waves, a cara dele é bem próxima do DBX real, que é esse que você está vendo, né? Só que numa disposição visual um pouco diferente. Então quando nós dissemos que esse compressor ele funciona bem com sons que têm transients muito presentes, sons de bateria, por exemplo, é porque ele ressalta a sonoridade desses instrumentos. Então, de maneira bem prática, eu já estou com ele aplicado aí, ó, em um snare, e agora eu vou aplicar, eu tenho ele aplicado também ali no kick. Vamos ouvir ele no kick, onde ele já está aplicado aqui, ó. Esse aqui é a emulação da Native Instruments. Vou ligar ele aqui, ó. Você percebe que ele muda bastante aí a característica do som. Enfatiza, na verdade, né? Posso aumentar o nível de compressão e o volume de saída aqui. Vou ligar e desligar para você perceber a diferença. Ele é muito usado, então, para esse tipo de aplicação. Então, esse aí é o VC160. A característica dele, então, é que a compressão dele é rápida, tá? A compressão é baseada em picos de volume. Então, o primeiro volume que entra dentro dele, os mais altos, são os que são atingidos por esse compressor. E por isso, ele funciona muito bem com instrumentos que têm o transient presente. Kick, caixa, percussão, etc. Beleza? Lembra que ele é o queridinho aí da galera do rap, da música pop. E muitos produtores de música eletrônica também usam o VC160 ou o DBX160, beleza? O próximo circuito que eu quero falar com vocês a respeito, ele é chamado de FET, F-E-T, é FET, né? O compressor FET mais famoso que a gente tem é esse aqui, ó. É o Urey 1176, no caso esse é um modelo da Universal Audio, 1176. A característica principal desse tipo de compressor ele é um compressor com muita personalidade, né? Ele não é nem um pouco transparente. Ele traz muito peso para o som, muito calor para o som de uma forma geral. Se você quiser um compressor só para exercer controle de volume, sem alterar as características sonoras, esse aí não é o cara, tá? Mas se você também não usar ele de jeito nenhum, então você está cometendo um erro. Se você é alguém que ouve música de uma forma geral, boa parte das músicas que você ouve, com certeza, algum instrumento, algum vocal, alguma coisa passou por esse cara aí, né? Justamente por conta da personalidade que ele traz no som. Mas ele não é um compressor indicado, por exemplo, para você usar em instrumentos onde você quer uma compressão suave, uma compressão mais transparente. Por exemplo, se você quer comprimir um violino, né? Comprimir as nuances mais suaves dele ali, não é o cara, porque ele vai alterar e muito a característica sonora do violino, tá? Não é nada transparente. Eu diria que é um dos compressores mais famosos que nós temos, um dos tipos de circuito, né? O FET, FET mais famosos que nós temos, e muito usado por bandas de rock. É importante detalhar isso se você tem intenção de mixar rock ou sons próximos disso. Ele é um cara muito legal para você aplicar em guitarras, aplicar em baixos e até em vocais também, justamente por essa coloração que ele traz. Mas não se esqueça que ele não é um compressor indicado para quem quer um som transparente, tá?
A Waves tem uma emulação desse compressor, a Plugin Alliance também tem uma emulação desse compressor, a Native Instruments também tem uma emulação desse compressor. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui o da Waves, Yurei 1176, ó, que é o CLA76, essa é a emulação. A foto que eu mostrei para vocês, ele tem duas versões, a versão Blue e a versão Black, tá? Que foram lançados em épocas diferentes, eu estou falando do hardware. E a gente tem a emulação dessas duas versões aqui também. Essa aqui que você está vendo, CLA76, é a versão da emulação Black, e nós temos aqui a emulação da versão Blue também. A Native Instruments tem o VC76, que é esse aí que também tem uma cara bem parecida, né, na verdade, com o da Waves, que parece lá com o hardware original também. E a Plugin Alliance tem também uma emulação desse cara aqui. Acho que é Purple alguma coisa. Esse aqui, ó. Não. É isso mesmo? Deixa eu ver. MC77? Deixa eu ver se é mesmo. É esse aqui. Mesma coisa, tá vendo? Esse aqui é mais parecido ainda com o hardware, ó. Também é uma versão aí do Yurei 1176. Todas essas emulações que eu te mostrei, elas têm características diferentes, tá? E é importante dizer que não existe só esse compressor FET. Existem outros compressores FET que tem também as mesmas características. Eu só estou mostrando os mais famosos, os mais usados, né? Então, é legal você ter esses caras como ponto de partida para começar a aplicar o uso desses tipos de compressores, beleza? Indo adiante aí, nós ainda temos os compressores óticos, tá? E o compressor ótico mais famoso é o Teletronics LA2A, que é esse aqui, ó. Esse aí é o mais famoso. Ele só tem dois parâmetros aí, os mais importantes, né? Que é o Gain e o Peak Reduction. Com esse aqui você aumenta o ganho de entrada do sinal. E com esse aqui você reduz o pico de volume, fazendo, na verdade, aí a compressão, né? Trazendo a compressão com ele. Ele é bem legal, esse compressor. E os compressores óticos, eles têm uma característica interessante. A compressão acontece a partir do momento que o sinal entra dentro de uma espécie de lâmpada que tem dentro dele, né? Então, o sinal, quanto mais forte, mais essa lâmpada brilha, quanto mais fraco, mais apagado, né? Menos brilhante fica essa luz que passa por dentro dele. E a resposta da compressão, ela se dá justamente pela velocidade em que essa luz acende ou ela fica mais fraca, a intensidade dela fica mais fraca. Por isso ele é um compressor de resposta muito lenta. Se você quer trabalhar com compressões, por exemplo, de bateria, em peças de bateria, como caixa, bumbo, e trabalhar individualmente com essas peças, ele não é o compressor para você, porque a resposta dele é muito lenta. E uma informação importante a respeito desse tipo de compressor, do compressor ótico, é que por o sinal demorar para ser processado, ser compreendido por ele lida muito melhor com o volume médio, com aquilo que a gente chama de RMS no áudio, tá? Então ele é muito indicado para trabalhar com grupos, né? Ou instrumentos onde tocam constantemente sem pausas, né? Um vocal, por exemplo, né? Um baixo que o tempo todo está ali tocando sustentado, por exemplo, você pode aplicá-lo que ele vai trazer características interessantes para o baixo, beleza? Mas não vai servir para quando você precisa de respostas rápidas. Os compressores óticos, eles são muito musicais por atuarem mais no volume médio e não nos picos, como eu disse para você. Eles, apesar de ser bons para instrumentos individuais, eu indicaria mais para guitarra, vocal, baixo, que é onde eu costumo usar mais. Se você aplica um compressor desse no baixo, por exemplo, ele vai deixar o grave ali muito mais gordo, muito mais presente na música, né? Então, se você tiver um baixo que sustenta o tempo todo, esse é o cara para você comprimir e trazer ele mais para cara, mais para frente do som, dentro do contexto da mix. O LA2A, esse é o cara mais famoso nessa categoria de compressores.
No entanto, existem outros, tá? Vou dar um exemplo para você de um outro compressor ótico. Um compressor aqui que é usado para masterização. Isso aqui é uma emulação do real, Shadow Hills, compressor de master. Justamente por ele lidar com o compressor ótico lidar com o volume médio, ele é bem legal para se utilizar em masterização, né? Esse compressor especificamente, ele trabalha, ó, Optical Threshold. Ele tem dois tipos de circuito dentro de um só. E um desses circuitos é justamente o circuito ótico. E o outro é a emulação do LA2A. Eu já mostrei para vocês, né? Lá na foto, mesma coisa, só tem dois parâmetros, é igualzinho da foto, Teletronics, ó. Tá? Esse aí é o cara mais famoso que tem. Eu acho que eu também tenho uma emulação dele da Native Instruments. Tá aqui, ó, VC2A. A Native, ela tem um pacote de plugins, né, desses compressores dos circuitos mais clássicos, que vem justamente com os 4 tipos. Tem aqui o VC160, que é o que eu te falei inicialmente, que é o VCA. Nós temos o VC76, que é o Fat Compressor, emulação do Yuri 1176. Nós temos o VC2A, que é uma emulação de um compressor ótico, o mais famoso deles é o LA2A. E nós temos uma emulação do último que eu vou falar, que é o último circuito, que é o Varimu, que já a gente vai ver ele, tá? Então, duas excelentes emulações aqui, uma da Native Instruments, outra da Waves. Você pode trabalhar com os dois aí, testar, enfim, ver o que é melhor. E aí, eu mostrei aqui o Shadow Hills. Fala a verdade, compressor lindo, né? Esse cara existe em hardware. Custa aí a bagatela de $7.000, mais ou menos, para você ter uma versão de hardware desse cara na sua casa, tá? Outro compressor VCA, só de curiosidade também que a gente tem, é o da plugin Alliance. É esse aqui, ó. É o Vertigo VSC2, ó. Ele também é um compressor VCA, coisa linda. Também existe numa versão em hardware, que é exatamente essa cara aí, é esse compressor. Custa perto de $6.000, né? A plugin Alliance, eu não ganho nada deles para falar isso, mas é uma desenvolvedora de plugins extremamente respeitada e que está revolucionando aí o mercado da mixagem e da produção com esses plugins. Eles acabaram de lançar um serviço de assinatura deles que é bem baratinho, é $24 por mês, e você tem acesso a mais de 100 plugins de excelente qualidade, de alto escalão, comparáveis aos UAD, tá? Eles brigam entre eles ali, qualidade, ó, maravilhosa, em cima, eu indico para vocês. O próximo circuito, que é o quarto circuito que eu vou falar sobre com vocês aqui, é o circuito Varimu, né? Que é um circuito no qual esse compressor aqui foi desenvolvido. Esse é o Manley Varimu Limiter. O Vari aí, como o próprio nome, a própria descrição aqui, ó, Stereo Variable Mu Limiter Compressor. Já fala, né? Tem a ver com a variação, tá? Não existem grandes variedades desse compressor, tipo Varimu. O Manley é o mais famoso, tá? Existe o Iron da SPL também, que é um compressor que é utilizado em masterização muito, que também é muito bom. O Varimu também é muito usado em masterização, esse da Manley. A característica principal desse circuito é que eles são suaves, eles são bem coloridos e o circuito é extremamente inteligente, tá? O parâmetro de compressão, que é o ratio, que eu vou falar sobre ele com você já, desse compressor, que é o que determina a quantidade de compressão, o quanto o som é achatado, ele é inteligente. Ele varia de acordo com a redução de pico, quantidade de sinal que entra dentro dele lá, certo? Então, por ser muito inteligente, ele é muito legal para se aplicar em grupos de instrumento também e em masterização. Quando a gente fala de compressor para master, ele vai comprimir todo o grupo, todos os canais ali da sua música, né? Então, esse cara é um excelente compressor para grupos, tá? E para masterização. Eu uso muito ele, um truquezinho para você aí, quando eu termino de mixar as minhas músicas ou enquanto eu estou mixando as minhas músicas, eu coloco ele lá no canal Master, para eu ter uma ideia de como o som vai colar na masterização, certo?
Então é legal para você fazer o que a gente chama de Rug Mix, que é a mixagem grosseira. Utiliza ele sempre nos grupos. Ele traz uma sensação, um efeito cola de unidade na bateria toda, por exemplo. E é um excelente compressor. Então, falando a respeito de tipos de compressores, tipos de circuito, esses são os tipos de circuitos que existem, tá? E agora a gente vai partir para a parte prática de tudo isso. Você entendeu por que é importante você entender os tipos de circuito, de compressores primeiro, antes de sair pegando o compressor torta direito aí para usar em qualquer coisa? Né? Se você quer comprimir um vocal de maneira transparente, por exemplo, você não vai pegar um Yuri 1176. Aí você vê um monte de tutorial na internet aí falando sobre um único plugin sem explicar necessariamente qual é a característica principal dele. Isso é um erro. Quando você pega esse tipo de informação, traz para o teu contexto, tá? Quer comprimir instrumentos individuais, por exemplo, usando um compressor óptico que tem uma resposta lenta. Ele não é adequado. Se você quer o efeito snap numa caixa, trazer a caixa na cara, por exemplo, o compressor óptico não vai fazer isso. Aí você fala, esse plugin não presta, esse plugin é ruim. Não, não é que ele é ruim, é que você está usando ele errado. Você está usando ele no lugar errado, da maneira errada, certo? Então esse é o ponto. Por isso que é importante você conhecer primeiro os tipos de circuito de compressor que existem, para só depois escolher o compressor que você quer para a sua necessidade específica, certo? Bom, agora, se você não sabe usar o compressor, não sabe como ele funciona, eu vou dar uma aula rápida aqui de como funciona o compressor e como se comporta os seus parâmetros de uma forma geral, beleza? Bom, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série sobre compressores. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. E se tiver alguma dúvida ou comentário ou até sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Valeu!